Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje, sábado, um pouco mais tarde, tivemos alguns compromissos pela manhã, algumas pessoas já me ligaram, mandaram mensagem perguntando se eu estava bem, graças a Deus. Pela manhã, novamente, senti a dor do ciático, já estou ficando preocupado. Mas faz parte, né, depois dos 40, isso aí, como dizia meu sobrinho hoje cedo, é normal. Mas a gente entra nesse dia de hoje olhando, né, para a realidade e contemplando o fim da 61ª, quase não sai, Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, da CNBB. A gente primeiro destaca, né, o papel do bispo na igreja. O bispo, ele tem função específica de orientar, de pastorear uma porção do povo de Deus. Ele não é dono do povo, o povo é de Deus. E a função dele, primeira, é trazer para nós a palavra da igreja, e a gente aprende isso lá na época que a gente andava com Dom Luciano Bergamin, que o bispo representa o apóstolo. Sendo que a gente não pode nunca negar que o apóstolo é uma pessoa humana. Tivemos o caso de Pedro, que traiu, que disse que não conhecia Jesus, né, em pleno momento de dificuldade, e temos o caso de Judas. Nenhum dos dois deixa de ser apóstolo. Contudo, as atitudes dos dois que se diferenciam, né? Pedro reconhece o seu erro, se arrepende, e Judas comete suicídio, né? E a gente tem que primeiro reconhecer, diante das realidades brasileiras, que temos bons e santos bispos, bispos que representam e que falam em nome da igreja, em nome do Senhor, representam sim a verdade da igreja, porque primeiro que a verdade não pertence a B, C, D, F, G, mas pertence à igreja, e a verdade é Jesus. E contudo, nesse sentido que nós entramos hoje, dizendo que a carta ao povo de Deus, que os bispos escreveram, que alguns estão classificando como esquerdista, ou estão classificando ela como uma carta que não agrada a B. A igreja mãe, os bispos, não estão na igreja para agradar grupo A ou grupo B, esquerda ou direita. Eles estão como obrigação de relatar e de contar e de trazer para nós a verdade do Evangelho. A gente tem que ter essa consciência e reconhecer isso. Às vezes tem coisas que os bispos ou que a igreja propaga, que a igreja coloca, que talvez você possa discordar, mas lembre-se que você não é o dono da igreja e nem o bispo é o dono da igreja, que a igreja era o mistério de Deus. Por isso, eu encerro essa parte dizendo o seguinte: leia o documento antes de colocar a sua posição. Leia, mas para ler o documento, esvazie dos seus preconceitos, esvazie das suas vontades, esvazie das suas visões políticas e procure ler como servo, aquilo que Isaías nos ensina. O Senhor me deu ouvido de discípulo para que eu possa ouvir. E olhando para o evangelho de hoje, João capítulo 6, versículo 60 ao 69, primeiro, continuamos aí o sermão da Eucaristia, né? E aqui vem uma verdade, tem a ver com o que eu falei sobre a carta do povo de Deus. Alguns discípulos ouviram as palavras são muito duras, quem pode escutá-la? Muitas pessoas querem uma igreja de acordo com a sua vontade, e é daí que nasce as maiores heresias e as maiores criancices em nossa sociedade. Seja da vontade do padre, da vontade do bispo mesmo, da vontade do leigo, do diácono, mas a palavra de Deus, aquilo que a gente aprendeu lá na catequese no ano 2000, quem não estava lá, eu vou dizer agora, Jesus ontem e hoje e sempre. E a gente, quando começa a olhar a vontade de Jesus, eu dizia isso no sábado à noite, numa reunião, num grupo de amigos, no bar de novo, Daniel, no bar de novo. E nós dizíamos que é muito difícil aceitar a vontade de Deus. É muito complicado reconhecer
que as nossas vontades são vontades, e eu falo as nossas no sentido de toda a igreja, as nossas vontades são vontades humanas falhas. Hoje nós queremos, como toda adolescente que se apaixonou um dia e queria casar com Francisco, e depois de casar descobre que Francisco não é aquele príncipe encantado, e ele continua sendo aquele sapo, e aí agora já está casado. Ou então aquele adolescente que quer ser médico, mas quando vai lá na área de saúde para fazer medicina descobre que não pode ver sangue. Ou mesmo aquele outro que quer ser militar, mas não quer seguir a doutrina militar. Esta é a verdade. A verdade que a Jesus apresenta aqui é uma verdade que nos obriga a nos adequarmos de acordo com a vontade de Deus. E para se adequar à vontade de Deus, nós somos convidados a tomar uma posição, combatendo em nós as nossas inclinações ruins ou as inclinações que fogem da vontade de Deus. E Jesus, nesse evangelho, ele, após ele falar sobre a carne, sobre alimentar, ele fala do espírito. E ele fala que o espírito que dá vida, e espírito ruá, espírito ânima, que a gente aprende, o espírito que nos ajuda a caminhar. E talvez o que nos falte é nós reconhecermos profundamente as nossas condições. A igreja como mãe, e eu falo isso como filho dessa mãe igreja, a igreja como mãe, ela tem por obrigação nos orientar. Ela não pode impor. Alguns cristãos, quando pegam algumas matérias de forma muito isolada, dizem a igreja é contra a camisinha, a igreja é contra métodos anticoncepcionais, pílulas, etc. e tal. Eles não leem o que a igreja está dizendo. A igreja é contra a libertinagem, o sexo livre. A igreja é contra o uso do prazer sexual somente para fins, vamos dizer assim, de satisfazer os desejos humanos. A igreja olha tanto a sexualidade como um dom e um carisma que tem que ser vivido com responsabilidade. Mas para vender jornal, é melhor dizer a igreja é contra a camisinha. E aí nós temos aqui a palavra de Jesus nesse evangelho, quando ele traz para nós que para seguir Jesus é preciso ser concedido pelo Pai. É preciso se colocar à disposição de Deus. É preciso estar disposto a se adequar não às normas humanas, mas às normas de um Deus que nos ama profundamente, de um Deus que nos quer muito bem, de um Deus que diz para nós: vem comigo que serás feliz. Jesus, quando diz isso aos 12 apóstolos, ele questiona sobre a necessidade de estar na comunidade. Quando aqueles que estão lá, sabendo da dureza que é seguir Jesus, ele coloca para eles se eles estão dispostos a ir embora também. Interessante é que no outro texto lá em Lucas, nós temos isso também, e Pedro, tendo a sabedoria, traz para nós essa palavra: somente tu tens palavra de vida eterna, mas para viver a vida eterna é preciso, aí Paulo apóstolo entra, que nós sepultemos o homem velho pelo nosso batismo. Bem, fiquemos com Deus para que possamos ser felizes nesse sábado e que possamos nos converter hoje e sempre. Eu sou Daniel Nonato.